Em setembro, drones americanos explodiram barcos no Caribe. Sem aviso, sem julgamento, sem manchete. Washington disse que era guerra às drogas, mas os barcos não estavam nas rotas de cocaína. E em 2 semanas, um porta-aviões nuclear estava estacionado perto da Venezuela. Isso não é combate ao tráfico. Isso é preparação para a guerra. E ninguém está falando sobre isso. O que vem depois? Porque derrubar Maduro pode ser a parte mais fácil. O difícil é sobreviver ao vácuo que virá quando o regime cair, um vácuo armado até os dentes, alimentado por 2 décadas de caos, corrupção e petróleo transformado em arma política. Esse é o tipo de conflito que redefine países, que derruba fronteiras, que muda a aliança e que, quando termina, deixa um hemisfério inteiro irreconhecível. Hoje vamos aprofundar cada uma dessas camadas. Como essa guerra silenciosa começou, quem ganha com ela, quem perde, e por que este pode ser o conflito mais explosivo das Américas desde a invasão do Panamá, com consequências que podem atingir todo o continente. Você está no Zona Estratégica e este é o seu relatório especial. Tudo começou com barcos explodindo. Barcos tão comuns no Caribe quanto carros velhos em uma rua movimentada. Nada especial, nada diferente. E segundo Trump, eles estavam cheios de terroristas e narcotraficantes perigosos. Uma nova ofensiva para impedir que drogas chegassem à costa americana. Mas vamos ser sinceros, essa explicação não se sustenta. Se você quer combater cocaína, você mira a Colômbia, o Peru, a Bolívia e, acima de tudo, o México. Você não mira o Caribe venezuelano, porque ali não está a fonte, não está o fluxo principal, não está o problema. Então, por que os drones foram para lá? O governo disse que se tratava de operações antitráfico, mas essa narrativa durou pouco. Em outubro, ficou claro que algo muito mais profundo estava acontecendo. Os Estados Unidos tinham mudado silenciosamente seu foco estratégico para o Caribe, e dentro desse pacote incluíam-se operações clandestinas, movimentação militar e pressão diplomática. Era o tipo de mudança que não acontece por acidente, não acontece por erro de cálculo, e definitivamente não acontece para perseguir barcos de madeira. Essa movimentação tinha outro alvo, um alvo com bandeira, um alvo com petróleo, um alvo chamado Venezuela. Petróleo. É impossível falar de Venezuela sem falar de petróleo. O país possui as maiores reservas comprovadas do mundo, maiores até que as da Arábia Saudita. E essa riqueza monumental se transformou, paradoxalmente, em uma maldição histórica. Por décadas, o país trocou barris por alianças. Primeiro com Moscou, depois com Pequim. Cada governo venezuelano acreditou que o petróleo seria suficiente para comprar proteção, tempo e poder. Mas o problema do petróleo é simples. Ele acaba, e na Venezuela ele está acabando mais rápido do que deveria. Não por falta de reservas, mas por falta de capacidade. O setor está colapsado. As máquinas não funcionam, as refinarias perderam funcionários, manutenção, peças, e com o declínio do petróleo veio o declínio do poder. Hoje, a Venezuela não é mais a peça geopolítica imbatível que já foi. Mas isso não significa que deixou de ser importante. Pelo contrário. No xadrez global, a Venezuela tornou-se o último bastião russo e chinês no hemisfério ocidental. É um símbolo, uma vitrine, uma demonstração de que o mundo não pertence mais apenas aos Estados Unidos. Washington sabe disso, Moscou sabe disso, Pequim sabe disso. E é por isso que a Venezuela importa, não pelo que ela é hoje, mas pelo que ela representa. Algo acontece no Caribe neste exato momento, algo que poucos perceberam. Os Estados Unidos não apenas enviaram navios, eles reconfiguraram todo o comando militar da região. O chefe do SOUTHCOM foi substituído 2 anos antes do previsto. Um movimento incomum, quase nunca acontece sem motivo. E quando acontece, é porque alguém no topo quer mudança na estratégia. Em seguida, veio o reforço. Mais de 10.000 soldados, fuzileiros navais e marinheiros enviados ao Caribe. Navios de guerra posicionados em formação estratégica. O porta-aviões Gerald R. Ford, a joia da coroa naval americana, estabelecido próximo à costa venezuelana. Tudo isso sob um pretexto frágil, operações contra cartéis. Mas cartéis não precisam de porta-aviões. Cartéis não exigem B-52 aterrissando em Porto Rico. Cartéis não pressionam o Pentágono a restaurar bases da Guerra Fria. Esse é o tipo
tipo de poder militar que se usa para mudança de regime. Esse é o tipo de poder militar que transforma uma guerra silenciosa em guerra inevitável. Trump não esconde mais. Autorizou operações secretas dentro da Venezuela. E quando esse tipo de autorização é dada, significa que os Estados Unidos se sentem confortáveis em agir nas sombras, sem parlamento, sem ONU, sem imprensa. Caracas afirma ter capturado agentes apoiados pela CIA, preparando um ataque de falsa bandeira contra navios americanos. Esse ataque, depois atribuído a Maduro, teria servido como gatilho para uma intervenção formal. Isso é verdade? É difícil saber. Governos em conflito mentem, todos eles. Mas aqui está o ponto importante. O simples fato de essa alegação ser crível mostra até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a ir. E uma semana depois, outro episódio emergiu. O FBI tentou subornar o piloto particular de Maduro. 50 milhões de dólares pela cabeça do presidente venezuelano. Um enredo digno de um thriller da Guerra Fria. Falhou, mas falhas mudam táticas. E quando táticas mudam, conflitos deixam de ser silenciosos. No papel, as forças armadas venezuelanas parecem respeitáveis. Caça-Su-30 russos, F-16 norte-americanos herdados e drones, e uma marinha numerosa, infantaria armada. Mas, na prática, tudo isso está quebrado. Os aviões não têm peças. As bases não têm manutenção. A cadeia de comando está comprometida por corrupção. E metade do equipamento serve mais para desfile do que para combate. O que resta é apenas aparência. A Venezuela não sustenta uma guerra convencional contra um porta-aviões americano. Isso não seria uma guerra, seria uma demolição. E ainda assim, isso não significa que seria fácil, porque a verdadeira resistência não está nos quartéis, está nas ruas. Nem Moscou, nem Pequim entrarão em guerra direta pelos venezuelanos. Mas isso não significa que ficarão de fora. A Rússia enviou assessores, aviões de carga e possivelmente caça do grupo Wagner. Não o suficiente para ganhar a guerra, mas o suficiente para dificultar, para aumentar o custo político, para atrasar Washington, para transformar cada vitória americana em um problema futuro. Já a China pensa diferente. Ela não envia soldados, envia contratos, dívidas, infraestrutura, dependência. A Venezuela deve à China bilhões. E Pequim não gosta de perder investimentos. Esse conflito não é apenas militar, é econômico, é energético, é diplomático. E por trás de tudo está a disputa por minerais críticos: lítio, urânio, cobre, ouro. Os Estados Unidos querem retomar o controle regional. A China quer manter presença. A Rússia quer provocar. Ninguém quer perder, e quando ninguém quer perder, guerras acontecem. O Brasil é a peça silenciosa, mas vital desse tabuleiro. Se a Venezuela colapsar, milhões podem cruzar a fronteira. Se o conflito escalar, o Brasil se torna corredor humanitário. Se o regime cair, as facções podem fugir para Roraima, Amazonas e Pará. Isso não é especulação. Isso já aconteceu na Síria, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia. Quando um país colapsa, ele não cai sozinho. Ele derruba seus vizinhos com ele. O Brasil, portanto, precisa tomar posição, e cada escolha tem consequências. Se apoiar os Estados Unidos, torna-se parte do conflito. Se permanecer neutro, arrisca o caos na fronteira. Se negociar com o regime, irrita Washington. É uma posição ingrata, mas inevitável. Cenário 1. Guerra relâmpago. Os Estados Unidos bombardeiam bases venezuelanas, destroem infraestrutura militar e derrubam Maduro em semanas. Parece simples, mas gera vácuo. E o vácuo gera caos. Cenário 2. Guerra híbrida prolongada. Ataques cirúrgicos, sabotagens, bloqueios econômicos, drones, operações secretas. Nenhum anúncio oficial, apenas destruição gradual até o regime colapsar internamente. Esse é o cenário mais provável. Cenário 3. O Afeganistão das Américas. O governo cai, mas gangues, milícias e facções lutam pelo controle dos recursos. O país vira um mosaico de zonas de guerra. Os Estados Unidos tentam estabilizar, mas se atolam. É o pior cenário e o mais fácil de acontecer. Aqui está a parte que ninguém gosta de discutir. E se os Estados Unidos vencerem? Se Maduro cair, o que vem depois?
Quem governa, quem controla o petróleo, quem desarma as milícias, quem reconstrói refinarias, quem paga a dívida com a China, quem impede facções de se tornarem novos cartéis, quem lida com a migração, quem impede a Rússia de criar caos para retriar. Esse é o tipo de vitória que parece vitória apenas nos primeiros dias. Depois mostra-se uma caixa de Pandora. Os Estados Unidos já estão em guerra com a Venezuela. Não oficialmente, não declaradamente, mas em guerra. A questão agora não é se a guerra vai escalar, mas quando, e principalmente como termina. Porque no fim das contas, o poder não torna ninguém sábio. Ele apenas amplifica os erros. E quando superpotências cometem erros, continentes inteiros pagam o preço. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma minoria que entende que o mundo não funciona como os jornais contam. Nos próximos meses, esse conflito vai escalar. E quando escalar, você vai ser uma das poucas pessoas que entendeu o contexto antes de todo mundo. Se inscreve para não perder o próximo capítulo dessa história.